bem-vindo a mais um LunaCast e esse muito especial. É o último LunaCast do mês da mulher. E a gente trouxe aqui mulheres inspiradoras. Ah, Lana, mas sempre tem um monte de mulher no seu LunaCast. Eu sei, gente, porque ginecologista a maioria é mulher. Mas no mês da mulher, nós trouxemos algumas mulheres aqui para contar as suas histórias. E eu queria fechar aqui com chave de ouro, com uma ginecologista, uma médica maravilhosa. Tô gaguejando porque, além de ótima profissional, eu tenho a honra de chamar de amiga. Temos uma parceria já de longa data, assim, e ela tem feito coisas incríveis, tanto na vida dela pessoal, quanto no consultório, e levando coisas maravilhosas para as pacientes. E por isso que eu queria fechar com chave de ouro, né? Ela é mãe, filha, tia, irmã, empresária, ginecologista, né? Preceptora, professora. Então, um monte de coisas para fazer, consegue equilibrar tudo isso, a gente vai falar sobre isso, e eu tenho uma felicidade absurda e uma honra de trazer para cá a doutora Giovana Brunet, que atende aqui em Guarulhos e é referência aqui na região de Guarulhos e São Paulo, na Grande São Paulo. Doutora Giovana, bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo, de verdade. Oi, Lana, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Imagina, você é minha parceira aí da vida, né? E uma das que me incentivaram a mudar é fazer essa virada de chave. Então, o prazer é todo meu estar aqui dando esse depoimento. Nossa, eu vejo a sua mudança e evolução que não. Se a gente parar para pensar, é em pouco tempo, né? Porque foi do quê? De 2020 para cá, né? Foi. E quantas coisas aconteceram. Mas vamos lá, começa contando um pouquinho da sua história. Quanto tempo você é formada já? Você sempre atendeu em Guarulhos? Fala um pouquinho de você. Bom, eu me formei em 2001. Eu fiz faculdade em Alfenas. Depois eu fiz residência, vim para São Paulo fazer residência de ginecologia e obstetrícia, fiz no Hospital Pérola Byton. Eu sempre gostei dessa parte de saúde feminina, principalmente dessa parte mais ginecologia do que propriamente a obstetrícia. Então, sempre foi uma área que me encantou muito. E depois, na residência, eu já namorava o meu marido, ele morava em Guarulhos, então acabei me mudando para Guarulhos, onde construí. Meu sogro já tinha o consultório, então ele também é ginecologista, então me abriu essas portas, né, para iniciar o consultório. Mas na época que eu me formei, na época da residência, a gente médico tinha uma outra cabeça, né? Era presta um serviço público e para ter estabilidade, né, para ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, e tem a clínica privada em segundo plano. Então eu me formei nessa época, né? E daí eu comecei realmente seguir esse caminho, vim para Guarulhos, prestei concurso da prefeitura, hoje sou funcionária da prefeitura ainda há 18 anos, né? Mas dei também atenção para o consultório. No começo, a gente começa com convênios, atendendo obstetrícia em grande quantidade, né? Que a obstetrícia, no início da carreira, é o que realmente movimenta o consultório, né? É uma área maravilhosa, linda, né? Que demanda muito tempo, demanda muita dedicação, né? Então, foi crescendo, foi indo até que eu comecei a olhar mais para a ginecologia, né? Antes disso, logo que eu fiz a residência, eu fiz oncologia pélvica. Sempre gostei muito de oncologia, eu sempre gostei, eu sempre funcionei muito com o feedback das pacientes. Então, poder tratar uma paciente com câncer e curar essa paciente, para mim era uma satisfação enorme, né? E isso me movimentava, isso me dava mais gás para continuar
atendendo, continuar nessa especialidade. Mas chega uma hora que a gente precisa colocar, né, nossas prioridades. Então vem família, filhos. Então a gente começa a mudar um pouquinho o olhar do trabalho. Daí eu parei para pensar, falei, o que pode agregar no meu trabalho esse feedback positivo que eu tenho das pacientes. Então, eu sempre fiz ginecologia geral. E quando eu tratava das pacientes nessa fase de climatério, nessa fase de menopausa, eu percebi que elas ficavam muito, assim, largadas, né? É uma fase da vida que ninguém dava muita atenção. E até Então, você porque, vai né, doutora, envelhecer. teve a história do WHI, que aí não podia tratar. A paciente chegava na menopausa e não tem o que fazer, porque não pode dar hormônio. Não tinha nada para tratar a perda urinária, porque era normal, até pouco tempo, né? Todo mundo achava que era normal. Você não tinha muita opção do que fazer com essa paciente, né? Exato. O WHI foi um trabalho que veio e jogou um balde de água fria na gente. E hoje a gente sabe que muito do que se falou lá não é verdade. E a gente tem revisões de trabalhos que mostram todo o acréscimo, toda a longevidade que o hormônio pode trazer para os pacientes quando bem indicado. Então, a gente largou essa fase da mulher, do climatério, da menopausa. Então, olha, você vai envelhecer, perder urina normal, ficar com a vagina ressecada normal, você vai ter dor para ter relação, tua qualidade de vida vai ser ruim, mas foi assim com a tua mãe, foi assim com a tua avó, vai ser assim com você. E o pior, né, doutora Giovana? Eu tô te interrompendo porque Imagina, desculpa. pode, claro. É que as mulheres mudaram o perfil. Né? Porque lá atrás, uma mulher de 50 anos já foi casada, já não quer mais ter relação sexual e já tudo bem. Ah, é assim mesmo, tá normal. A mulher de 50 anos hoje, imagina, ela de repente se separou, ela quer continuar com a vida sexual ativa, ela quer continuar viajando, ela quer continuar produzindo. Então o perfil mudou muito, né? Não dá Exato. mais para simplesmente você vai sofrer e acabou. Não, até porque a gente sabe que a mulher, hoje, a expectativa de vida dela é 90 anos. Se ela entra na menopausa aos 45, ela vive metade da vida dela na menopausa, né? Então, a gente precisa oferecer o modo dessa mulher ter qualidade de vida nessa fase do climatério e da menopausa. E eu comecei a atender, já fazia essa rotina de climatério, mas comecei a olhar com outros olhos isso, né? Então, paciente que vinha queixando de incontinência urinária, queixando dos fogachos, todos aqueles sintomas que a gente sabe que aparecem no climatério e na menopausa. E comecei a fazer novos cursos, aprender novas tecnologias, correr atrás de novos tratamentos que pudesse trazer de volta a qualidade de vida para essa mulher. A gente sabe que envelhecer é normal, faz parte da vida, mas a gente não precisa sofrer com as consequências desse envelhecimento. Até porque uma também, mulher, né, doutora, a tecnologia, ela chegou para tudo. Não é só para computador. Na medicina, nas especialidades médicas, a gente vê cirurgias robóticas agora, né, que são feitas à distância. Na ginecologia, isso também ia chegar uma hora, né? E graças a Deus que chegou, né? E ainda bem que chegou para ajudar a todo mundo, né? Eu tenho 44 anos e eu já comecei a sentir essa mudança. A gente começa a sentir mudança de humor, mudança no corpo, mudança de temperamento, de foco, raciocínio. Então você vê que isso chega para todo mundo. Só que não precisa sofrer com isso. Hoje a gente tem medicina, tem tecnologia, tem ciência, né? Estudos maravilhosos que mostram que o hormônio pode ser usado e a tecnologia pode fazer parte dessa conduta, né? Ajudando todas as mulheres a ter uma qualidade de vida melhor. Então foi aí
que eu percebi que essa parte da população feminina estava meio que abandonada. Uhum. E comecei a entender melhor e comecei a tratar essas mulheres, né? A incontinência urinária, o ressecamento vaginal, a questão de pele, porque fazia parte da vida dela, fazia diferença para ela, né? E daí eu comecei a ver, nossa, tratei os sintomas dessa mulher, ela não tem mais calor, ela não tem mais labilidade emocional, então ela começou a ter uma relação melhor dentro de casa com o marido, com os filhos. Isso melhorou também a relação dela no trabalho. Ela começou a ser mais produtiva no trabalho. E aquela mulher que vinha aqui no consultório cansada, sem pentear o cabelo, mal arrumada, passou a vir totalmente diferente. Maquiada, de salto. Tem paciente que eu juro, eu nem reconhecia. Então eu comecei a ver a diferença que eu Porque comecei a proporcionar na vida delas. eu ouvi histórias aqui, mas eu vou te pedir depois para ilustrar isso. Mas eu já ouvi aqui, doutora, que a senhora não viajava mais com os netos porque perdia xixi e aí não gostava de ficar parando. E de repente fez um tratamento, melhorou a vida dela e aí ela voltou. Gente, isso para autoestima, isso para a vida das pessoas, a gente quer viver, né? Todo mundo quer vida dentro da vida. Então isso realmente muda a feição da pessoa, né? Muda. Essa foi uma história. Era uma senhora que o filho morava no interior. Ai, foi Ela você ia que me contou esse exemplo? Ai, que babado, gente! Eu vivo foi, contando, mas eu não conto dor. foi Conta. aqui. Então, ela ia todo final de semana para casa do filho no interior. E chegou uma fase que ela começou a ir de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, até que ela se trancou em casa e não queria mais sair de casa. Daí, com o filho, ela não se abria, ela tinha vergonha. Daí, com a nora, ela se abriu. Ela falou: olha, eu não quero mais sair de casa porque eu tô perdendo urina. No começo, eu ainda conseguia colocar um absorvente, conseguia segurar, mas agora não dá mais. Eu não quero sair de casa porque eu não quero passar vergonha. Daí a filha, a nora dela, não sei como ela me achou, ela trouxe a mãe aqui, a sogra dela aqui, e a gente começou o tratamento. Eu gosto muito de tecnologia, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a gente em tudo, e a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. Então aqui no consultório a gente tem uma Micela, que é um dispositivo que faz o tratamento da incontinência urinária, né, faz o fortalecimento da musculatura pélvica e com isso trata incontinência urinária, e foi isso que eu ofereci para ela. Ela fez o tratamento, ficou continente novamente, tratou a incontinência urinária dela e voltou até a vida dela. Então, essa história, para mim, tem várias, mas essa foi uma das Você que tem uma mais me outra marcou. bem boa que você me contou, que até chegou para mim em outras vias. Lembra daquela senhora que trocava de pijama 3 ou 4 vezes à noite? Isso. Essa também é maravilhosa, né? A dona Ondina, ela é um amor. Ela vem aqui, até hoje ela vem me visitar, me liga. Ah, que bonitinho! É Porque uma faz senhora muita que é diferença na vida delas, né? muita. A gente não tem noção do que é. Porque quando você escuta, fala, é porque eu perco xixi, é porque eu não consigo chegar e falar, que besteira, né? Mas não é. E é uma coisa progressiva e que inibe muito a pessoa. Então, essa paciente, o que ela fazia? Ela tinha incontinência urinária, ela tinha vontade de ir ao banheiro de madrugada. Então, só que quando ela acordava com essa vontade de ir ao banheiro, ela já tinha perdido xixi na roupa. Então, ela dormia com 5 pijamas do lado da cama dela. Então, ela acordava com a vontade de fazer xixi. Bom, quando ela olhava, ela já estava molhada. Daí ela ia, levantava, tomava banho, fazia xixi, trocava de pijama. Depois acordava de novo, toda molhada. Levantava, ia ao banheiro, tomava banho, trocava de pijama.
E o risco todo era uma senhora com artrose, então que ela usava uma bengala. Esse risco dela acordar com vontade de ir no banheiro, de repente sair correndo, cair, fraturar uma perna, era muito grande. E sem Então contar que uma noite de sono ruim para qualquer pessoa já é horrível, né? Então, daí ela começa a ficar irritada, né? Começa a dormir durante o dia, daí a produtividade também dela cai. E então ela veio me procurar também, fez o tratamento e ficou ótima. Até hoje ela me liga, ela mantém o tratamento de manutenção agora. Show. E me falou que nunca mais precisou levantar correndo de madrugada. E aí também tem outras histórias, né, de pacientes que tinham problema para ter relação sexual com seus maridos por causa da dor ali no canal vaginal, por causa da falta de hormônio. Eu acho que é importante a gente falar desses exemplos aqui, que às vezes as pessoas que vão assistir, elas se identificam e entendem que agora tem uma saída, né? Não é assim, não tem que ser assim. Não, não precisa ser assim. Ressecamento vaginal, diminuição da elasticidade vaginal, ela vai acontecer na menopausa, ela vai acontecer no climatério, porque os hormônios dos ovários estão deixando de ser produzidos, tá? Então a gente precisa fazer os tratamentos. Quem puder, quem não tiver contraindicação de fazer uma terapia hormonal da menopausa, excelente. Mas a gente também precisa devolver colágeno para aquela vagina, para aquela vulva que perdeu colágeno, então perdeu elasticidade. Então, os tratamentos de laser, radiofrequência, também são muito bem indicados e devolvem a qualidade na vida sexual da mulher. Porque o que eu mais escuto aqui no consultório doutora, eu fujo do meu marido. Doutora, eu chego em casa depois que ele dormiu. Doutora, eu torço para ele arrumar uma amante. Então, não pode ser assim. Não pode. E assim, né? Você melhora a atrofia vaginal, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você melhora um casamento. Exato. Né? É impressionante, mas você melhora um casamento. Melhora, porque a paciente, quando acontece isso, ela pega a raiva da vagina dela também. Tá? Então, a gente precisa reconectar ela com a vagina, reconectar ela com a sua sexualidade, para que o casamento flua bem. E não é que casamento é sexo, não é isso. Mas o sexo faz parte, né? E é o que liga o casal. É a única parte da intimidade ali, da família, vamos dizer assim, que é do casal. E quando tá bem, todo mundo tá bem, a casa flui melhor, o trabalho flui melhor, tudo modifica. Exato. Então, a gente precisa sim hidratar, devolver essa conexão da mulher com a vagina dela, para que tudo fique bem no ambiente. E deixa eu te falar uma coisa, esse movimento que você teve de enxergar a ginecologia de outra forma, de querer investir nesses equipamentos, porque são equipamentos caros, né? Foi suave para você? Né? No sentido, assim, ó, resolvi fazer, fiz e tudo deu muito certo. Como é que foi esse caminho? Por que eu tô te perguntando isso? Porque essa é uma forma de empreender dentro da sua especialidade, né? Mas empreender nunca é fácil, né? E a maior parte dos médicos, ginecologistas e outras especialidades também, tem medo, às vezes, de se jogar nessa direção, porque não sabe o que vai acontecer. De repente, acha que vai investir, não vai ter retorno, as pacientes não vão aderir, não vão pagar. Como é que foi esse movimento para você e qual foi a consequência desse movimento para suas pacientes, para sua vida, assim... na média, assim. Se você não quiser dar detalhes, não precisa. Mas como é que foi isso para você? Então, Lana, como eu falei, a gente, como todo médico, começa naquela inércia de atender muito convênio. E daí você precisa atender mais para ganhar o mesmo, né? E eu vi que eu não estava gostando daquilo que eu estava fazendo, da forma como eu estava fazendo. Eu falei, não, eu preciso fazer uma forma que traga qualidade para todo mundo. Para mim, para as pacientes, né?
Eu tenho o privilégio de estar na clínica aqui do meu sogro, que é uma clínica que ele construiu desde 1974, é a clínica, então eu já tinha uma clínica bem estabelecida já aqui em Guarulhos. Então eu vim trabalhar, meu marido também é ginecologista, né? Então eu comecei a olhar a ginecologia por esse outro olhar. E eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente, mas uma coisa de qualidade, que vai agregar no meu serviço, que vai agregar no meu trabalho. E comecei a olhar as tecnologias. Como você falou, não é barato, então foi assim uma pesquisa, um estudo de longo prazo para a gente avaliar, né? O quanto eu vou investir, quando eu vou ter retorno desse investimento, né? Todo mundo me falava, não, Giovana, você é louca. Aqui em Guarulhos não tem público para isso. Falei, tem. As pessoas vão para São Paulo fazer, eu posso oferecer isso aqui, na clínica, aqui em Guarulhos, do lado da casa delas. E isso foi muito de incentivo de 2 amigos meus, que você conhece, e que me ajudaram muito a abrir o olho, virar essa chave, e aí trazer meu marido junto, para que também, ele sempre me apoiou, mas também visse a importância e as consequências boas dessa nova fase. E foi dando certo, até hoje tá dando certo. Eu comecei com um aparelho, 2, 3, e eu vejo como é bom transformar a vida das pessoas. Então, quando você tem esse propósito, né, de que nem a gente aqui da clínica estruturou toda a clínica novamente para servir esse propósito de trazer qualidade de vida para a paciente, tudo funcionou. Então, esse medo que eu tinha de não, vou deixar de atender uma agenda lotada de convênio, que é certo que eu vou ter para abrir uma agenda para fazer esses tipos de tratamento, que são tratamentos que têm um valor alto, que não é toda paciente que pode fazer. Será que eu vou ter esse retorno? E isso começou naturalmente a surgir, porque os resultados são incríveis, né? A E gente assim, né, consegue doutora Giovana, atingir. o perfil da mulher mudou, né? Se o perfil mudou, a gente também tem que mudar a forma de atender, né? Ontem, não sei se foi ontem, agora eu tô com labirintite, não tô lembrando. Mas estava conversando esses dias, a reunião online, isso que a gente está fazendo aqui agora. Até 3 anos atrás, pouquíssimo tempo, a gente não imaginava. Né? Agora, se tudo mudou, a forma também da ginecologia de levar o benefício para a paciente vai ter que se adaptar, querendo ou não, né? E aí a gente tem a possibilidade de levar muito, a gente, né? Mas a gente tem a possibilidade de levar muita mais qualidade de vida, que é o seu propósito para as mulheres. Você não precisa sofrer, você pode viver bem, você pode chegar nos seus 90 bem. Vai envelhecer, que é o que você falou, vai, porque isso é normal. Agora pode ser com qualidade, né? E como que você faz? Aqui, ó. Esse aqui vai ser maravilhoso para fechar o mês da mulher. Como é que você faz para equilibrar todos estes papéis que você tem na sua vida? Porque você tem 2 filhos em fase escolar, que ficaram tendo aula online na época da pandemia, que eu me lembro bem. Você tem todos os outros, né? De esposa, de professora. Você faz treinamento lá pro pessoal da Bayer. Cara, como é que você faz isso? Dica aqui pro povo. Ai, olha, eu tenho um companheiro muito bom, o Jorge, meu marido, ele me ajuda demais nisso a conseguir organizar tudo isso na minha vida. Mas eu acho que começou quando eu decidi ficar só em Guarulhos. Então, eu não trabalho em São Paulo, eu trabalho no consultório e trabalho no hospital, na supervisão da residência, e eu consigo fazer meus horários de forma que sobre tempo para fazer todas essas coisas. Mas meu marido com certeza me ajuda demais e a gente divide as funções, né, tanto da clínica, administrativas,
como de casa, com as crianças, fazer lição, estudar para a prova, buscar na escola, levar na escola, a gente divide tudo. Então, com isso dá certo. Porque Tem não que ser uma precisa, parceria. né, ser super mulher. Pode pedir ajuda, ser ajudada, né? E tá tudo bem. Pode, não precisa. Quando você quer dar conta de tudo, e eu já passei por essa fase, tá? Você não faz nada certo e nada fica bom, né? Então precisa sim ter ajuda. Em casa, eu tenho a Geni, que é minha funcionária lá em casa, ela é avó para os meus filhos, eles chamam ela de vó, porque ela é uma pessoa que está comigo há 15 anos, então quando eu tô aqui na clínica atendendo, eu fico tranquila, porque eu sei que ela tá lá em casa com eles e cuidando tão bem ou melhor do que eu. Então, a gente precisa montar uma rede de apoio em volta. Quando você tem essa rede de apoio, você consegue dar conta dessas multitarefas. Agora, quando você está no consultório, preocupado em casa, está no hospital, preocupado com a clínica, aí não dá certo. As meninas aqui do consultório também, as secretárias, as funcionárias, são ótimas, conseguem também me ajudar muito na parte administrativa aqui e com treinamento. E uma coisa que é muito importante, que eu não falei, mas tem que falar, a gente não sabe administrar a clínica. A gente precisa pedir ajuda também nisso. Então, foi quando eu contratei você para fazer a me ajuda, me ajudar aqui a fazer, organizar a gestão aqui do consultório, a organizar a recepção, a montar o planejamento do que é preciso, aquelas regras, porque deixa de ser um consultório para ser uma empresa onde oferece esse serviço, tá? Claro, com todo carinho, com toda a paixão da medicina, mas tem que ser vista como empresa, né? E você, com certeza, foi uma aquisição sem igual, que me ajudou demais aqui no consultório a lidar com tudo isso também. Estamos aqui para isso. Obrigada pela confiança. Mas calma que não acabou, que eu ainda quero perguntar mais uma coisa. Mais duas, na verdade. Primeira, você falou de ouvir a paciente, que você sempre ouviu muito a sua paciente. Para quem está vendo a gente agora, a doutora Giovana ouviu tanto que ela lançou uma linha, e eu queria que você falasse a respeito disso. Até mesmo do absorvente de gelzinho, sabe? Fala comigo, porque eu achei isso incrível. Achei isso muito maravilhoso. Eu acho assim, a pandemia fez a gente pensar em muita coisa também, né? Muito. Essa parte de ficar dentro de casa ajudou a gente a elaborar muito das ideias, dos raciocínios que a gente tinha. E uma coisa que eu sempre gostei, sempre trabalhei e trabalho até hoje é com a individualidade. Então, para mim, uma paciente não é igual a outra, nem o tratamento de uma é igual a outra. Então, quando eu ia indicar, por exemplo, um sabonete íntimo, indicar um gelzinho íntimo, eu falava, mas será que esse realmente é ideal para ela? Ela tem uma mucosa mais fininha, eu queria uma coisa mais natural. E eu comecei a pesquisar componentes, né, naturais que fizessem esses efeitos que eu queria. Então, eu chamei a Vanessa, que é uma farmacêutica aqui de Guarulhos, ótima, e a gente bolou uma linha. Então, hoje, eu tenho disponível na farmácia de manipulação dela, aqui no consultório monstruário, da linha de produtos que eu montei, porque eu pensei em algo que eu queria para mim. Então, eu falei, não, eu queria que fosse uma coisa especial para as minhas pacientes, eu queria que elas sentissem como eu gosto de cuidar delas, que elas são especiais aqui na clínica. Não, Então, lindo. E não, você tem alguma embalagem aí? Porque ficou lindo, gente. Além de super personalizado, ficou lindo, lindo. Tem alguma coisa aí? Que eu vou até dar uma viradinha. Mostra, conta, o que tem na sua linha? esse aqui é o sabonete, deixa eu ver se tá Aí, aparecendo. foi. Olha essa Esse embalagem, gente. é o sabonete, tem o hidratante vaginal. Que, gente, tem que hidratar. Musculatura do assoalho pélvico perde como todas as outras. A pele da mucosa vaginal é uma pele, tem que hidratar, não é?
Tem o gelzinho íntimo, então aquele gel que faz uma vasodilatação para melhorar a lubrificação vaginal, melhora a irrigação sanguínea. E o clareador, o creme clareador para virilha. Legal. Daí eu comecei a atender, também eu tenho um pool de pacientes que são adolescentes. Daí teve uma mãe que falou para mim, falou assim: "Ah, você fez essa linha, mas serve para adolescente também?" Daí eu fiquei pensando, servir serve, mas tem coisas que a flora vaginal da adolescente é diferente da flora vaginal de uma mulher adulta. Mulher adulta. Então, voltei para pesquisar as coisas. E daí eu criei a linha de adolescente, que é Intimate. Ai, essa eu não tinha visto ainda, gente. Que Daí tem os fofura. que elas gostam, que é tudo Ah, coloridinho. que show. Esse é o sabonete. Esse é o sabonete. E daí tem a loção para banho de assento. Porque tem aqueles Sensacional. casos de até criança que aumenta um pouquinho da secreção vaginal por causa de transpiração mesmo. Tudo, e daí faz o banho de assento. É todo natural com própolis, camomila, barbatimão. Então ajuda bastante a manter o pH vaginal e diminuir essas queixas. Que E isso show. foi uma coisa que eu tive, Não, mas assim. calma que faltou absorvente. Então o Geladinho. absorvente eu não tenho aqui. Tá, mas que eu achei maravilhoso. Não esqueci dele, gente. O absorvente é do tamanho de um carefree, mais ou menos. Ele é feito com aquela substância que você põe no freezer e fica geladinho. Para paciente que faz cirurgia íntima, que eu faço também essa parte cirúrgica, e precisa fazer compressa de gelo na vulva. Só que para não ficar com aquele saquinho de gelo ruim, né? Eu mandei fazer esse gelzinho na forma de um absorvente, ela coloca no freezer e depois coloca dentro da calcinha e fica confortável. Nossa, eu achei sensacional, gente. Por isso que eu fiz questão que a doutora Giovana falasse, porque ela ouve as pessoas que passam lá. Eu acho que um grande diferencial da ginecologia moderna mesmo é ouvir o paciente e atender a demanda do paciente. Não é assim, tem uma tecnologia, vamos fazer. Não. Tem um sabonete íntimo, vamos usar. Não. Cada um tem o seu, né? Então, aqui, ó, pra gente finalizar, o que eu queria que você deixasse uma dica. É o último LanaCast do mês da mulher, né? Nós equilibramos milhões de papéis, assim. Que dica que você tem para dar para a mulher moderna de hoje, para que a vida dela fique um pouco mais leve? O que você acha que a mulher tem que saber, assim? Uma só, porque senão a gente não decora tudo, né? Que é muita coisa pra mulher. Não, eu acho que o principal é a organização. É você organizar a sua vida para ter um tempinho para você, tá? Hoje a gente sabe a cronologia, né, da nossa vida. Então a gente sabe que depois dos 35, 40 anos a gente começa a perder colágeno. Então olhar também para essa parte da saúde íntima sua. Então organize seu tempo para ter um espacinho aí, um período da semana que seja para cuidar de você, seja da mente, com meditação, com descanso, qualquer coisa, mas um tempinho que seja para você. Sensacional. Doutora Giovana, eu só posso agradecer mais uma vez. Você sempre está aqui comigo, é uma honra enorme. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro. Eu acho as suas iniciativas maravilhosas, adoro fazer parte de um pedacinho da sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui. Eu só posso agradecer de coração por tudo. Obrigada, viu, pela confiança, sempre. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Lana. Você sabe que eu tenho uma consideração muito grande por você. Você foi uma das grandes incentivadoras dessa mudança minha e da clínica, né, toda. E por isso eu tenho um carinho muito grande por você. O que você me pedir, estou à disposição. Obrigada por tudo. E você que assistiu a gente aqui, doutora Giovana está lá em Guarulhos, tá? Na Clínica Brunet. E eu espero que você tenha gostado. Eu amei, foi um papo incrível. E é isso. Até o próximo LanaCast. Um beijo!